Outro sentimento que você tem é que você não é merecedor, não é merecedora. Você, por causa disso, então, você acaba estabelecendo relações que você tenta agradar todo mundo de todo jeito. E no final você acaba se sentindo vazia. Porque se você agrada todo mundo, você não consegue dizer não. Você vai ficar angustiada, porque você não sabe mais o que fazer. E olha para você ver a cadeia como vai acontecendo. Não sente que pode ser trocado, sente que pode ser deixado de lado, não acredita em si mesmo, não se sente merecedor, começa agora a querer agradar todo mundo, se sente angustiada, abre no seu coração um buraco de carência e você agora sente sentimento de fracasso. 2 pontos, você vive uma experiência de angústia muito grande. Eu sou Del Delambre, sou CEO da WTS, o criador da teoria da atenção, e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria de convidar você para curtir aqui embaixo aqui o nosso canal, aqui, ó, só tocar o sino que está subindo aqui, que você deixa aqui também o seu comentário, que é muito importante, e a sua própria pergunta, que a gente pode responder essa pergunta ou gravar um vídeo com a sua própria pergunta. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque se for importante para você, com certeza vai ser impactante para outras vidas também. Bora, vamos ao nosso vídeo. A experiência de violência emocional na família e na infância é uma das dores mais fortes que uma pessoa pode experimentar e pode viver. Essa dor ali da infância, dessa experiência que eu chamo da paternidade ferida, que eu vou explicar para você o que é aqui, e da maternidade simbiótica, formam, então, essa experiência que muitas vezes vai fazer com que você que está assistindo, você fique preso em algumas experiências, algumas memórias e alguns sentimentos negativos de coisas que aconteceram lá do seu passado. A grande pergunta, talvez, aqui para você é: será que é possível você mudar esse quadro, mudar essa situação, sem você precisar mexer no seu passado, nas suas dores? Será que é possível se libertar dessas amarras emocionais, dessas experiências negativas de violência que você viveu lá no seu passado? Será que é possível? Eu me lembro que eu estava um dia dando uma palestra para um número grande de pessoas e quando eu terminei aquela palestra, uma jovem, ela veio na minha direção e ela disse: "Eu preciso falar com você alguns minutos". Nós sentamos naquele mesmo local e ela disse: "Eu sofri uma violência muito grande lá na minha infância, na relação com a minha mãe. E eu sei que isso impacta a minha vida até os dias de hoje. Foi um maltrato, às vezes ela me comparava com outras pessoas, e em alguns momentos o meu pai entrava e praticamente num processo de ausência não cumpria o papel dele. E eu fui carregando durante boa parte da minha vida um sentimento de profunda rejeição. E eu sei que é por causa daquela experiência. Meu casamento, meus relacionamentos, durante boa parte da minha vida foram prejudicados. E são, e ela dizia. Eu entendi o que você colocou, mas eu não sei como resolver uma parte disso, porque a minha mãe, ela faleceu. Eu coloquei para ela ali um exercício e disse para ela que se ela mantivesse aquele ódio pela sua mãe, ela estaria, de certa forma, presa à sua mãe também. Peguei um exercício de um método que eu vou falar hoje para você aqui, do método travessia, fique até o final, de como você constrói o seu eu forte, e passei esse exercício para ela. E no outro dia, segundo dia da conferência, ela me procurou e disse que sentou
um dia, no quintal da casa dela, olhou para o céu, era uma noite com muitas estrelas. Ela disse que escolheu uma estrela e deu o nome da sua mãe. E ela disse que naquele dia ela liberou aquilo que prendia e fazia com que ela estivesse presa lá naquela experiência negativa do seu passado. Enquanto ela estava vivenciando a violência que ela sofreu, ela não conseguia experimentar o crescimento no seu relacionamento em outras áreas da sua vida. A paternidade ferida e a maternidade simbiótica são duas grandes experiências negativas do passado que eu diria que um número gigantesco de pessoas, e talvez você vivenciam isso ou viveu isso na sua infância. O que é especificamente essa maternidade ou essa paternidade ferida? A paternidade ferida é a violência que você sofreu do seu pai. Essa violência ela pode ser a partir da ausência do seu pai. E você, naquela fase, interpretou essa violência como ausência. Então, por causa da ausência dele, você entendeu lá dentro de você que ele não te amava, que você não era merecedora do cuidado, você não era merecedora do amor, e você interpretou que, de certa forma, você era um pouco pivô dessa ausência do seu pai. E isso pode se dar através de um processo de separação, através de um conflito ali familiar. Mas a violência paterna também, ou a paternidade ferida, ou seja, a sua paternidade ferida, ela pode se dar também por causa de violências físicas que talvez você tenha sofrido. Às vezes, aquela criação muito repressiva, que não elogia, que não expressou muitas vezes afetividade para você, e as suas emoções, os seus sentimentos, sua memória acaba ainda hoje reproduzindo essa mesma experiência que você viveu lá na sua infância. Então, são vários aspectos aqui que eu poderia mostrar do que significa essa paternidade ferida. Mas, do outro lado, a gente tem a maternidade simbiótica. A maternidade simbiótica está ligada agora à violência, às vezes, a própria sentimento de rejeição que você vive na infância ligado à sua mãe. A sua mãe, que deveria te proteger, que deveria te dar afeto, que deveria te dar carinho, muitas vezes ela acabou comparando você com outro irmão, com seu primo, com seu tio, e veio colocando isso na sua cabeça. E você, muitas vezes, quando, como criança, não consegue, muitas vezes, separar isso. E aí você acaba carregando esse sentimento de comparação também para as outras áreas da sua vida. Às vezes foi um irmão que foi escolhido, ou uma irmã, e você se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado por causa daquela experiência. Essa maternidade simbiótica também, ela acontece em função de alguns maus tratos. E aqui é interessante pontuar algumas coisas, porque nesses estudos, nessas pesquisas, eu vou percebendo que muitas vezes uma bisavó, uma avó fez uma determinada violência com a sua mãe, ou com a avó, com a mãe dela, a avó dela também, e eles vão passando essa violência para os filhos, vão passando isso para frente. E às vezes isso caiu no seu colo. E quando, naquele momento, a sua mãe não conseguia expressar sentimento de afetividade com você, nunca te deu, às vezes, um beijo, nunca disse para você que você era uma pessoa importante. E além de fazer tudo isso, porque ela estava talvez vivendo alguns conflitos que eram dela, ela projetava isso sobre você. Projeção.
E o problema é que quando você vira uma pessoa adulta, você acaba percebendo e sofrendo porque você sente que você está repetindo a mesma coisa que a sua mãe fez com você. Você está agora repetindo isso nos seus filhos. É por isso que eu disse que a maternidade simbiótica e a paternidade ferida são dois grandes conceitos dentro da teoria da atenção. E quando você um pouco vivencia isso, é aqui que eu mostro que começa dentro de você a construção de um eu fraco. Grave isso. Um eu fraco. Isso aqui eu mostro lá dentro do método travessia, do treinamento do método travessia, como você pode vencer o eu fraco. Como você pode vencer o eu fraco. E eu vou mostrar aqui hoje para você um aspecto para você poder entender isso, porque eu sei que a maternidade simbiótica e a paternidade ferida são duas grandes feridas que impactam negativamente na sua vida, sobretudo nas suas escolhas, sobretudo no seu relacionamento. Fique aqui comigo que eu quero entregar isso para você. Talvez você nunca tenha escutado sobre essa maternidade simbiótica e essa paternidade ferida. Mas talvez isso pode ser aquilo que começa a abrir hoje os seus olhos para você não precisar repetir a maldade, a violência, a rejeição que fizeram com você lá no seu passado. Vamos colocar agora para você, só para você entender alguns sintomas daquilo que acontece. O que uma pessoa que vive essas experiências, ela acaba sentindo? O lugar, talvez, que você mais sente que você não consegue avançar pode ser no relacionamento afetivo. Algumas pessoas que vivenciaram a maternidade simbiótica e a paternidade ferida, elas têm muita dificuldades, às vezes, quando adulto, de sustentar uma relação. Ou essa relação é uma relação abusiva, às vezes você está sempre atraindo alguém que acaba estabelecendo com você um relacionamento abusivo, ou em alguns momentos você está estabelecendo com o outro um tipo de relação assim, porque você tem medo. E aí vem, então, alguns sintomas do eu fraco que acontecem na vida de alguém que passou ou vive essa experiência. A angústia, uma angústia muito grande que às vezes aperta o seu peito e você não sabe por que isso está acontecendo. Você, às vezes, passa tempos e tempos e tempos numa solidão muito profunda e você não sabe por que isso. Ninguém, muitas vezes, te entende. Por que você não quer sair? Por que você não quer fazer algumas coisas? E aí vem aquela angústia que, às vezes, aperta o seu peito. Faz, às vezes, você até pensar em entender que a vida não tem tanto sentido. São vários sentimentos que estão aqui dentro do conceito que a gente chama de eu fraco. É aqui que isso acontece. E aí esse eu fraco, dentro dessa angústia, ele vai te dando uma série de outros sentimentos. Quando eu falo sobre isso, eu quero que você tenha um pouco de paciência. Você pode até, se você sente isso que eu estou dizendo aqui, você está aqui nesse vídeo, não interessa onde e como e a hora que você está assistindo, coloca aqui embaixo, escreva aqui nos comentários desse próprio vídeo. Se você sente isso, o que você sente? Quais são os sentimentos que você tem? Coloca aí. É importante conhecer para poder preparar mais conteúdos que seja bom para você. É esse o papel desse trabalho aqui que eu faço, que a gente chama de método travessia. Deixa eu contar para você, só para você se entender dentro desse conteúdo, que ele é muito importante. Alguns sentimentos são permanentes na vida de uma pessoa que vivenciou a maternidade simbiótica e a paternidade ferida. E quando nós entendemos esses sentimentos, é muito mais fácil de te levar a experimentar o que eu chamo de transição desse eu fraco, um eu fraco causado pela maternidade simbiótica e pela paternidade ferida, é mais fácil te levar para uma coluna do eu forte.
É isso aqui que é o método travessia, a teoria da tensão. Uma teoria que eu desenvolvi a partir de pesquisas, a partir de estudos. Então, aqui vem, olha, os sentimentos. O medo de ser trocado. Muitas vezes você carrega esse medo de você ser trocado. Você está num relacionamento e você está o tempo inteiro desconfiado e desconfiada se você não vai ser trocada ou trocado por outra pessoa. São consequências desse eu fraco da maternidade simbiótica e da paternidade ferida. O medo de ser trocado, o medo muitas vezes terrível de você ser deixado de lado ou deixada de lado, o medo de ser rejeitado mesmo, de que a qualquer momento essa pessoa que diz que ama você, que quer você, que gosta de você, a qualquer momento vai abandonar você. Então, esses sentimentos, eles vão causando em você uma grande angústia. Porque esse sentimento da paternidade ferida e da maternidade simbiótica que eu expliquei, dessa violência emocional que você viveu lá na sua infância e como isso vai trazendo essas consequências, vai fazer você, então, olha que coisa séria, vai fazer você, então, não acreditar em si mesmo, não acreditar no seu potencial. Se você quiser ver algo sobre isso, um conteúdo específico sobre isso, você pega aqui no meu canal do YouTube os sintomas do eu fraco, você pega o primeiro, que é o retrato embaçado. Pega esse primeiro lá que você vai ver como funciona. Por que você não acredita muitas vezes no tamanho que você tem, passa na frente do espelho e se vê muito menor do que você realmente é. O outro sentimento que você tem é que você não é merecedor, não é merecedora. Você, por causa disso, então, você acaba estabelecendo relações que você tenta agradar todo mundo de todo jeito e, no final, você acaba se sentindo vazia. Porque se você agrada todo mundo, você não consegue dizer não. Você vai ficar angustiada porque você não sabe mais o que fazer. E olha para você ver a cadeia como vai acontecendo. Não sente que pode ser trocado, sente que pode ser deixado de lado, não acredita em si mesmo, não se sente merecedor, começa agora a querer agradar todo mundo, se sente angustiada, abre no seu coração um buraco de carência e você agora sente sentimento de fracasso. 2 pontos, você vive uma experiência de angústia muito grande. Essas são as consequências. Esse é o primeiro que eu estou trabalhando com você. Eu vou trazer mais conteúdo sobre isso, calma. Eu quero te abrir os olhos para você entender. Não é para você ficar nesse lugar, é porque o método travessia, é porque as colunas do eu forte, a teoria da atenção que eu desenvolvi, ajuda você a virar a chave, como vários outros pessoas, alunos, profissionais que utilizaram esse método conseguiram virar a chave para o eu forte. Sair deste lugar que suga a sua energia para um lugar que você é forte. Porque esse ciclo que a gente fala, esse ciclo do eu fraco aqui, ele vai fazendo você, então, muitas vezes, ter raiva de si mesmo. Como se você fosse culpado por esse processo todo. Você fica com raiva porque você gostaria de dizer não e não consegue. Você gostaria de ser uma pessoa que consegue manter sustentável uma relação afetiva e não consegue. Te cobram o tempo inteiro isso. E aí você fica com essa mistura de sentimentos dentro de você. Teve um dia que eu não vou falar o nome dessa aluna aqui, mas ela me mandou uma carta contando que quando ela descobriu que os sintomas da paternidade ferida e da maternidade simbiótica era realmente o que ela vivia, e por causa disso ela ficou muitos anos dentro de uma angústia muito grande,
Ela disse que quando entendeu as colunas do eu forte, desse método travessia que eu desenvolvi, no segundo para o terceiro módulo de um treinamento que eu tenho, que eu falo sobre isso, que eu explico, que eu seguro ali na mão para o profissional atravessar e sair desse lugar, ela disse que quando ela ouviu um áudio que eu trabalho, como você pode recriar o seu passado sem precisar mexer nas suas dores. Ela disse que aquele conteúdo que um pouco eu estou trabalhando aqui com vocês, estou entregando aqui para você, mudou a vida dela para sempre. Ela entendeu que ela não precisava ser vítima ou prisioneira de uma única fase da sua vida, que era da infância. Eu trouxe aqui duas questões que eu coloquei naquele áudio, porque lá dentro do método travessia, dentro desse treinamento que a gente tem, a gente consegue trabalhar todas as etapas. Mas duas questões já podem ajudar você. E se ajudar você, deixa aqui embaixo aqui o seu comentário para eu saber, porque isso com certeza vai ajudar outras pessoas. Óbvio que você entra num processo. Quando você descobre que você vivenciou a maternidade simbiótica ou a paternidade ferida, isso já é o primeiro passo. Os outros passos é o que eu chamo da academia do eu forte, que são 7 níveis de virada de chave que a gente tem dentro do método travessia, que vão ajudando você a passar de um nível para o outro, até o seu passado ser somente passado. Até o seu passado ficar exatamente no passado. A primeira orientação ou a primeira dica que eu dou aqui para você hoje. A primeira, isso está dentro das colunas do eu forte, ok? Paternidade ferida e maternidade simbiótica formam em você um eu fraco. Um eu fraco te joga dentro de um ciclo repetitivo de não acreditar em si mesmo, um ciclo repetitivo de se ver menor, um ciclo repetitivo de não se ver merecedora, um ciclo repetitivo de não se sentir inteiro, um ciclo repetitivo de culpa, um ciclo repetitivo de cansaço emocional, um ciclo repetitivo de autodesvalorização, um ciclo repetitivo de autoimagem embaçada e um ciclo repetitivo de cansaço e angústia. Agora, a coluna do eu forte, ele começa a construir em você, do lado de dentro, um outro referencial emocional, que não é o referencial da paternidade ferida e da maternidade simbiótica. Aqui é o grande diferencial do método travessia, que é a primeira dica, então, que eu te dou. Primeira coluna, então. O centro dessa primeira coluna do eu forte, do método travessia, a teoria da atenção, o centro, eu quero que você grave isso. Embora essa experiência tenha acontecido lá no seu passado, lá na sua infância, você não precisa mexer no seu passado. Você não precisa. Você não precisa mexer nas suas dores do passado. Isso aqui é um estudo que eu venho desenvolvendo há mais de 15 anos. Porque eu percebi que quase todas as propostas que querem ajudar pessoas que foram feridas no seu passado, querem ensiná-las a voltar ao seu passado. Uma profissional compartilhou dentro do nosso último treinamento Travessia, que quando eu estava mostrando, trabalhando isso, ela virou e disse, nossa, que coisa fantástica isso que você está trabalhando comigo, porque como eu fui a ensinada que eu deveria sempre voltar lá no meu passado, lá no momento que isso aconteceu, eu fui voltando e eu acabei ficando lá. E eu nunca mais consegui sair de lá. E até hoje eu fico presa. E quando ela entendeu que ela não precisava voltar ao passado, isso já abriu um loop, abriu uma imagem de esperança nela, de que ela não precisava mexer na dor dela. Isso é o centro do método Travessia, isso é o centro do treinamento da mentoria Travessia, isso é o centro da teoria da atenção. Tem uma das autoras americanas chamada, uma neurocientista chamada Lisa Feldman Barrett.
Lisa Feldman Barreto. Ela é uma neurocientista. E essa neurocientista, ela desenvolveu alguns materiais sobre história das emoções, e dentro de uma das pesquisas que ela desenvolveu sobre história das emoções, ela dizia algo que eu achei fantástico. O seu cérebro tem a capacidade de combinar experiências passadas de novas maneiras para criar novas representações, experimentar algo novo que você nunca viu, você nunca ouviu antes ou você sentiu. Essa neurocientista, trago ela aqui, porque ela tem os estudos mais importantes hoje, ela tem os estudos mais novos sobre emoções. Isso é muito importante, porque aqui vem talvez a grande preciosidade para você que está até aqui nesses conteúdos. Os sentimentos estão ligados às emoções, as emoções elas interferem no seu corpo. E quando isso acontece, você sem perceber, você projeta a experiência do passado como se essa experiência lá do passado fosse algo novo no seu presente, por uma razão muito simples. Quando algo acontece que é parecido com aquela experiência lá da maternidade simbiótica ou da paternidade ferida, quando algo acontece que é meio que semelhante, o seu cérebro é acionado. Agora, o mais fantástico é que você pode recriar essas experiências sem precisar voltar do passado e dar um novo sentido para elas hoje. O que eu estou dizendo? O que significa isso? Você não precisa ser vítima do seu passado. Isso aqui é o centro de todo esse trabalho que eu realizo. É o centro. Se a primeira coluna do Eu Forte aqui, hoje, que eu mostro para você, que eu trago de lá de dentro dos nossos treinamentos, o centro do método travessia, embora você tenha acontecido no seu passado, embora tenha acontecido na sua infância, você não precisa mexer no seu passado, você não precisa mexer nas dores do seu passado. O que eu trabalho com você é uma recriação do seu passado. É recriar. E quando a gente recria, não é a partir do passado. Nós recriamos o seu passado a partir do conceito mais importante que a gente tem. Nós recriamos o seu passado a partir do poder de vida. E o poder de vida é exatamente algo que está dentro de você que nunca pode ser destruído. É o seu poder de vida. Em outro vídeo, em outro conteúdo, eu vou falar mais para você sobre o poder de vida. Aquilo que está preservado dentro de você e que te dá a possibilidade, aqui, olha, de recriar o seu passado. Quando você recria o passado, você não está mexendo no passado. A força da recriação do passado é porque o poder de vida é um presente para o presente com vistas ao seu futuro. Perfeito? Poder de vida, conceito do alemão, que se chama de Lebenskraft. Um dos conceitos mais importantes que existem dentro de você, que está preservado dentro de você e que você pode acessar quando você entende que você não é vítima do seu passado. Você não precisa ser aquilo que fizeram com você. A gente chama as pessoas que atravessam do eu fraco para o eu forte de atravessados, aqueles que entram um dia presos ou na maternidade ferida, ou na maternidade simbiótica, ou na paternidade ferida, eu fraco, e terminam lá no final como eu forte. Teve um dia
que eu não me esqueço, e eu posso falar o nome dela aqui, a Solange, Sol, e ela sempre falava para mim que ela não tinha nada ali que ela acreditava que era muito forte dentro dela, que ela conseguisse perceber como o poder de vida dela. Porque a gente vai mostrando como você vai desenvolvendo o seu poder de vida. E um dia, um determinado dia, quando ela já estava terminando a mentoria, as 7 semanas, né, que a gente chama 7 semanas para a vida inteira, ela me mandou um texto no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo fechado. E naquele texto, eu vi claramente que pelo poder de vida dela, ela tinha deixado para trás a violência que ela tinha sofrido da maternidade simbiótica e da paternidade ferida. E através daquele texto, que ela reescreveu a história dela, ela descobriu o poder de vida dela e todos nós fomos profundamente impactados por causa da experiência que ela viveu de transformação. Paternidade ferida e maternidade simbiótica. Através do texto, ela reescreveu a história e através da história, ela já está se preparando para escrever o livro da vida dela, que vai impactar milhares de pessoas. Compartilhe esse vídeo, toque aqui, curte aqui, toque o sininho aqui que está subindo aqui, toque. Deixe aqui embaixo a sua pergunta e eu desejo para você que você construa as colunas do eu forte dentro de você. Porque é essas colunas que vencem o eu fraco da maternidade simbiótica e da paternidade ferida. Forte abraço e bora pro eu forte.